A graça e paz da parte do Senhor, passando por aqui para deixar mais uma reflexão. E hoje eu quero falar com você sobre identidade profética. Às vezes durante a vida, durante a nossa caminhada, nós ocupamos algumas identidades que não é a nossa. Ocupamos algumas posições, às vezes de acordo com a nossa situação, de acordo com a nossa realidade do passado. E a vida, né, ou às vezes pessoas nos dão nomes, até mesmo apelidos que não pertencem a nós, não é a nossa identidade. Então eu quero falar para você que você tem uma identidade profética. Você tem uma identidade que os céus te deu. Você tem uma identidade, se você ainda não descobriu, você deve orar e descobrir a sua identidade profética. Nós vemos que Jesus trocou o nome de todos os discípulos, né? Jesus vinha trocando o nome, trocou o nome de Pedro, trocou o nome, né, de João, colocou João Boanerges, né? Fez um acréscimo, né? Filho do trovão. Então, a identidade, os nomes, o seu nome, ele é muito importante. Às vezes você tem um nome, Maria, João, mas nos céus, existe uma identidade a seu respeito, dizendo aquilo que você dizendo aquilo que você tem que se tornar, deve se tornar. Então o que acontece? Às vezes uma pessoa que ele nasce muito pobre, então o que acontece? Ele acaba adquirindo uma identidade. Nossa, aquele é filho do fulano de tal, é um pobre, é um miserável, é um mal pagador, um exemplo, né? Um nome que talvez no passado se dá. E às vezes o próprio inimigo, Satanás, ele trabalha na nossa vida para nos dar identidades que não são nossas. Ele quer nos dar identidade que vai fazer nós ficarmos para baixo, vai nos fazer sentir derrotados. Então, hoje, nesse dia de hoje, o Senhor ele quer te mostrar para você que você tem uma identidade profética. Você tem uma identidade, aquela que o Pai ele tem para te dar. Né? Você não é uma pessoa que é derrotada, você não é uma pessoa burra, você não é uma pessoa destruída, você não é uma pessoa sem futuro, porque estas palavras são, às vezes, o que o inimigo semeia no decorrer dos anos, no decorrer da caminhada, ele quer semear estas ervas daninhas na nossa mente. E aí nós acabamos adquirindo, se nós não tomamos muito cuidado, essa identidade. E vivemos como um derrotado, e vivemos como uma pessoa destruída, e vivemos como uma pessoa que sempre será pobre, sempre será miserável. Então, Deus está falando com nós nesse momento, que você tem uma identidade profética. Então não deixe de fazer cumprir aquilo que o inimigo quer que você seja. Um exemplo é se você é uma pessoa infiel, se você é uma pessoa que rouba a Deus, se você é uma pessoa que se prostitui, se você é uma pessoa que é desonesta, você gosta de passar os outros para trás para tirar algum proveito, mude essa realidade, porque esta não é a sua identidade. A sua identidade é de filho de Deus. A sua identidade é de alguém que trabalha juntamente com o reino de Deus. Que você trabalha juntamente com o Pai. Você vive para fazer a vontade do Pai. Essa é a sua realidade. E não aquela que o inimigo planta, aquela que as pessoas pensam. Né? Às vezes você acaba adquirindo aquela identidade. Todo mundo falou que eu sou derrotado, então eu sou derrotado. Todo mundo falou que eu sou fraco, então eu sou fraco. Então o inimigo ele trabalha para você adquirir e comprar uma identidade que não é sua. E Deus está te falando nesse momento, ele tem uma identidade profética para você, ele tem algo diferente para a sua vida. Você não é o resto do carrapato, não. Você é alguém importante, você é alguém especial para Deus, você é alguém que Deus está levantando para este novo tempo, você é alguém que Deus tem coisas grandiosas para fazer através de você. Não se diminua, não se sinta inferiorizado. Né? Quebre hoje esse ciclo de inferioridade, quebre hoje esse ciclo de derrota, quebre hoje esse ciclo de mesmice, esses vícios de derrota, quebre hoje. Comece a criar um ciclo de vitória, comece a romper os laços, comece a romper esses nomes que o inimigo te deu. Dê nomes positivos às suas lutas. As suas lutas, os problemas que você enfrenta, eles são para te levar para uma outra fase. Então quando você passar uma dificuldade, fala, não, essa dificuldade é Deus me provando. Um exemplo, se você passa uma dificuldade financeira, encare isso como uma promoção. Deus quer prosperar na minha vida. Deus está testando a minha fidelidade com Ele, e se eu for aprovado,
eu entrarei numa nova estação com o Senhor. Então, existem vários exemplos para ser citados. Então, encare a situação, nomeie a situação como uma promoção. Eu estou passando por um conflito no meu trabalho, eu estou passando por uma dificuldade no meu trabalho, e isto vai me levar a aprender uma coisa nova. E isso vai me levar para um futuro, isso vai fazer eu crescer, isso vai fazer eu desenvolver. Então, encare as coisas de uma maneira diferente. Encare de uma perspectiva de vitória e nunca de uma perspectiva de derrota. Por mais difícil seja um problema que você enfrente, ele tem algo bom para te ensinar. Ele tem algo a ver com a sua promoção. Então, cabe a você a quebrar o ciclo de derrota, cabe a você a profetizar na sua vida, ser o profeta da sua vida, dizer: esta situação não é para derrota, essa situação não é para motivo para depressão, essa situação não é motivo para choro, essa situação não é motivo para eu ficar acuado, para eu desistir, esta situação é para mim avançar. Esses nomes que o inimigo quer me dar, de derrotado, de infiel, de prostituto, disso, daquilo outro, esses nomes não são meus, esses nomes não foi o Senhor que me deu. O Senhor tem um nome profético para mim. Descubra qual é o seu nome profético, o que Deus chamou você para fazer. Encare isso, fala assim: esta é a minha realidade, não é aquilo que está diante dos meus olhos. Quero ler um versículo bíblico com você que está em Gênesis 32, 28, que diz assim: e disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então Deus está hoje mudando o seu nome. Seu nome não é mais de derrota. O nome de Jacó significava enganador, suplantador. E o próprio Deus trocou o nome dele. Quando ele mudou de atitude, quando ele mudou a identidade dele, quando ele enxergou que ele não era aquele enganador, e ele lutou com Deus, ele lutou com o anjo, e ali o nome dele foi trocado. E Deus fez questão de perguntar: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. A partir de hoje seu nome não é Jacó mais, seu nome é Israel. Mude de atitude, mude sua maneira de ver as coisas, mude a maneira de você falar, mude a sua postura. Erga a sua cabeça. Quando você se sentar, se sente com postura. Quando você fizer algo, faça com postura. Mude a maneira de você ser. Mude a maneira de você ver as coisas, de você reagir às coisas. Não reaja a tudo como se fosse o fim do mundo. Reaja de uma maneira positiva. Isto é algo para me ensinar. Isto é algo para me fazer uma pessoa melhor. Isto é algo para me fazer avançar. Muitas coisas na minha vida, geralmente, os momentos mais difíceis da minha vida, foram os momentos que eu mais cresci, foram os momentos que eu mais aprendi, foram os momentos que eu mais amadureci, foram os momentos que a minha estrutura espiritual, a minha estrutura emocional, a minha estrutura até mesmo física, ela foi reabilitada, ela foi reformada por esses momentos difíceis. Então é isso que o Senhor está falando para você hoje. Conheça o seu nome profético, veja as coisas pelo um olhar profético, um olhar positivo, um olhar de que Deus irá usar essa situação para algo melhor. Deus irá usar esse problema para me promover. Nós vemos a história de Mardoqueu, ou Mordecai. Amã preparou uma forca para ele. Amã achou que ia matar Mardoqueu naquela forca. Toda uma estrutura foi montada para destruir a vida de Mardoqueu. Mas a realidade da vida dele era diferente. Nos céus, Deus tinha um plano para a vida de Mardoqueu. E era um plano de honra, não era um plano de destruição. E a forca que foi feita para Mardoqueu, quem morreu nela foi o próprio Amã. Então não se preocupe com pessoas que te fazem mal. Não se preocupe com os planos malignos de Satanás. Não se preocupe com a malícia das pessoas. Deus, ele tem uma resposta na sua vida. Os céus já tem algo preparado para você. Somente seja quem você é, seja fiel, busque ao Senhor e saiba quem você é na presença de Deus. Não recue, não vacile, não seja infiel com o Senhor, não desaponte ao Senhor, não quebre a aliança que você tem com o Senhor. Se você tem uma aliança com Deus, cumpra seus compromissos com o Senhor, cumpra seus votos com o Senhor, e você vai ver que tudo aquilo que o inimigo tramou de mal para você vai se tornar em honra dupla, vai se tornar em prosperidade, vai se tornar em bênção. Amém? Quero fazer um momento de oração com você.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa que está vendo esse vídeo agora, em nome de Jesus, que ela venha ver, ó Pai, venha enxergar, venha tomar ciência da sua identidade profética, daquilo que o Senhor quer que ela se torne, daquilo que o Senhor quer, ó Pai, para a vida dela. Que nesse momento, Pai, as identidades falsas, as identidades de derrota, as identidades de pecado, as identidades de infidelidade, esses laços venham ser quebrados nesse momento. E que a partir de agora, a partir deste momento, ó Pai, que ela assiste esse vídeo, essas coisas venham ser quebradas na vida dela. E que ela venha ver o seu dom profético, que ela venha ver a sua vida de uma perspectiva profética, de uma perspectiva do alto, de uma perspectiva espiritual, daquilo que o Senhor tem para ela. Eu declaro em nome de Jesus que esta pessoa está sendo trocado o nome dela neste momento e que ela será um agente abençoador, será um agente de bênção, será um agente de prosperidade e não uma pessoa derrotada, uma pessoa pessimista, uma pessoa vencida pelas crises. Não, essa pessoa, eu declaro em nome de Jesus que esta pessoa agora que está vendo esse vídeo é um matador de gigantes, é uma pessoa que prospera, é uma pessoa que vence as dificuldades e sai delas mais forte. Eu declaro e abençoo isso na vida desta pessoa agora, em nome de Jesus. Amém. Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e guarde essa lição, amém? Em nome de Jesus. Veja o seu dom profético. Veja aquilo que Deus tem para você. Veja o seu nome profético em nome de Jesus. Deus te abençoe.